Pois, pessoal, vamos então dar início aqui ao nosso curso Eleitoral Class, em que nós vamos fazer uma abordagem diferente dos cursos tradicionais de direito eleitoral. E eu quero já deixar assentadas aqui algumas premissas para que a gente possa ter o máximo proveito e vocês compreendam o funcionamento que, diante dessa abordagem que eu costumo fazer diferente, pode causar alguma estranheza no começo. Em primeiro lugar, eu quero deixar vocês completamente à vontade para me interromper, para abordar, para fazer pergunta durante a aula. Isso aqui não é um monólogo, eu não pretendo ser o dono da verdade, então o espaço é franqueado a qualquer momento para debates, divergências, outros pontos de vista, porque tudo isso enriquece muito o conteúdo ao final. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar numa perspectiva de abordagem teórica de alguns institutos tradicionais do direito eleitoral, seguindo mais ou menos a ordem lógica que os manuais, os livros apresentam, porém, a partir desses elementos teóricos básicos, nós vamos derivar para algumas questões práticas, que muitas vezes não são abordadas pelos livros. E esse, eu diria, é o ponto diferencial, é o ponto alto do curso, porque eu tenho a meta de trazer para vocês exatamente o que não está ao alcance naturalmente quando se abre um livro. É isso que se pretende aqui agregar de valor ao curso, tá bom? A gente tem o nosso grupo de WhatsApp lá para debater, discutir, também fiquem inteiramente à vontade, e aqui não tem nenhuma formalidade, tá certo? De antemão, já vou pedir as minhas desculpas por algumas posições que eu sei que certamente não vão agradar a alguns, mas meus entendimentos aqui são todos acadêmicos, eu não tenho político de estimação, não tenho ala política de estimação, claro que tenho minhas convicções políticas, mas não deixo, ou procuro não deixar que elas contaminem o meu olhar técnico, tá bom? Então, sem maiores delongas, podemos então dar início, e aí eu quero passar aqui para vocês. Rafael, por favor, libera o compartilhamento de tela, que aqui eu ainda não estou como autorizado a fazê-lo. Doutor Igor, pontinho. Pronto, agora deu certo, maravilha. Obrigado, Rafael. Bem, tudo ok, né? Vocês estão vendo. Vejam, como nós estamos a começar um curso de direito eleitoral, evidentemente que o ponto de partida, e aqui eu vou pedir um pouco de paciência aos colegas, já são juízes, promotores, advogados, eu sei que temos um público aqui bem eclético, mas também temos um público que é focado em concursos públicos, e a gente vai, dentro daquela lógica que eu apresentei, trazer aqui algumas regras ou alguns conceitos básicos para, a partir daí, derivar para a prática. E quando nós começamos a estudar o direito eleitoral, efetivamente, que o ponto de partida deve ser o conceito de direito eleitoral. E conceituar direito eleitoral, embora pareça uma atividade simples, sem relevância prática, nós vamos ver que não é. Nós temos, né, vários doutrinadores que apresentam conceituação de direito eleitoral, porém, quando você analisa os conceitos propostos pela doutrina, tanto a tradicional, desde Fávila Ribeiro, por exemplo, como os mais modernos, você vai perceber que toda conceituação tem ali um ponto que eu chamo de omisso sobre um determinado aspecto do direito eleitoral e que tem como consequência, na prática, uma visão que eu costumo dizer reducionista do direito eleitoral na perspectiva da competência da justiça eleitoral. Nós temos algumas decisões e algumas premissas travadas
na Justiça Eleitoral, tanto no TSE, como no STJ e no STF, que firmam posições exatamente a partir do conceito, muitas vezes, limitado de direito eleitoral. E aí eu trouxe dois conceitos aqui que me parecem bem interessantes para o objetivo da nossa aula. Primeiro, do professor José Jairo Gomes, que, sem sombra de dúvidas, é o maior eleitoralista vivo do país, é o autor que tem mais citações no âmbito do TSE, e, portanto, é uma doutrina de referência que deve sempre ser levada em consideração. E ele diz que direito eleitoral é o ramo do direito público, evidentemente, cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos que regulam o exercício do direito fundamental de sufrágio, com vistas à concretização da soberania popular, à validação da ocupação de cargos políticos e à legitimação do poder estatal. Vejam que aqui ele tem, de fato, uma visão bem ampla do direito eleitoral, mas, por exemplo, ele deixa de fora algo que é necessariamente parte do direito eleitoral, que são os ilícitos eleitorais, sejam eles os cíveis, sejam eles os administrativos ou os criminais. Algo que acontece também com a conceituação, por exemplo, do professor Roberto Moreira de Almeida, que diz que o direito eleitoral é o ramo do direito público constituído por normas e princípios disciplinadoras do alistamento, da convenção, do registro, da propaganda, da votação, da apuração e da diplomação, bem como das ações e demais garantias relacionadas ao exercício. Aqui ele tem a visão mais pragmática, olhando para as etapas do processo eleitoral, para as etapas do ano eleitoral. Fala das ações, mas não fala dos ilícitos. Então, o direito eleitoral, ele precisa ser encarado numa perspectiva ampla de não ser este ramo jurídico que se preocupa somente com a eleição ou o processo eleitoral em si, e o ano eleitoral. E aqui está, muitas vezes, o erro não das conceituações, mas o erro das interpretações que decorrem dessas conceituações. Se você parar para pensar, e aí os nossos colegas que são juízes, promotores, advogados e advogadas, pensem comigo, é comum ver a máquina judicial eleitoral ser movimentada no ano pré-eleitoral? Muito embora nós saibamos que existem movimentos e ações de cunho eleitoral já voltadas para o ano seguinte, a resposta me parece ser clara no sentido negativo, porque há uma bitolação das instituições, da Polícia Federal, do Ministério Público Eleitoral. Há um acanhamento ainda por parte da advocacia política eleitoral partidária de deixar tudo para o ano da eleição, de achar que a justiça eleitoral só deve funcionar ou só deve ser provocada no ano eleitoral. E isso é um grande equívoco. Aliás, essa postura, muitas vezes omissa, é que desencadeia os comportamentos abusivos no ano pré-eleitoral, na pré-campanha do ano eleitoral, que muitas vezes fica difícil de neutralizar quando se entra no chamado microprocesso eleitoral. E a jurisprudência, ela é tradicionalmente nesse sentido. Eu me recordo que em 2014, portanto, faz um tempinho, quase uma década, eu fui convidado para ser assessor do Procurador Regional Eleitoral aqui no Ceará, e quando nós alinhamos o trabalho lá, a ideia era termos uma ação do Ministério Público Eleitoral institucional voltada para a pré-campanha, em que nós íamos, de fato, acompanhar, monitorar os passos
daqueles cidadãos de relevância política eleitoral que assumidamente já eram pré-candidatos, que tinham máquinas administrativas a seu favor e que certamente iriam aqui ou acolá, com maior ou menor intensidade, ceder à tentação de abusar do poder que tinham acesso. E eu me recordo que, à época, o corregedor do TRE, inclusive o atual presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, um desembargador Abelardo, um homem seríssimo, e aí eu falar que uma pessoa é séria em cadeia nacional, porque de fato ele é, e nós começamos, sério e estudioso, nós começamos a ajuizar as ações de investigação judicial eleitoral ali no nascedouro do ano eleitoral, em fevereiro, em março, em abril, e todas alegando abuso de poder ou abuso da publicidade institucional, e todas as decisões do TRE iam no sentido do TRE, relatadas, né, por ele, corregedor, que é prevento para esse tipo de ação, e a gente vai estudar isso, em que ele falava, olhe, os abusos praticados no momento anterior ao registro de candidatura, eles podem ser utilizados no momento oportuno, após o registro. Mas agora não há cabimento para a AGE. E essa é uma visão que a Justiça Eleitoral até hoje tem, que decorre de decisões do STJ e do TSE. E eu trago essas decisões aqui para a gente firmar esta premissa inicial, que ela ainda é válida majoritariamente, portanto eu preciso apresentar, mas no final da aula a gente vai ver que o TSE já começa a modificar. Inclusive, no voto, na decisão paradigma de mudança, o ministro Fachin cita, inclusive, meu livro, em que ele adere ao nosso entendimento de que não faz sentido dizer que a Justiça Eleitoral não pode agir, não pode sancionar pessoas que usam a máquina pública para beneficiar as suas pretensões político-eleitorais. Pois bem, daquele conceito, ou daqueles conceitos básicos de direito eleitoral, que se focam eminentemente em institutos, em regras, em ações, mas sempre com olho para o processo eleitoral estrito sensu, decorre essa visão equivocada, na minha visão, sobre uma restrição à competência da justiça eleitoral. Justiça eleitoral é uma justiça permanente. Você não tem só juiz eleitoral em ano eleitoral, você tem juiz eleitoral de forma permanente, modificando somente o rodízio e o biênio, tanto de membros do Ministério Público como da magistratura. E esse deve ser o primeiro ponto de observação de quem atua na prática, para se atentar que, caracterizado um comportamento, um ilícito eleitoral de natureza permanente, claro que nós temos ilícitos que são somente a partir de determinado período, e a norma eleitoral muitas vezes é clara. Se você pegar a captação ilícita de sufrágio do artigo 41A, lá está posto, olha, isso daqui só tem cabimento, só fica caracterizado a partir do registro da candidatura. Mas se você pensa no crime de corrupção eleitoral, o TSE diz há bastante tempo que se trata de um crime de natureza permanente, que pode ser praticado em ano eleitoral e ano não eleitoral. Mas isso passa ao largo, como diversos outros ilícitos, por conta desta bitolação, de que a justiça eleitoral só se preocupa com ilícitos no ano eleitoral, e muitas vezes num microprocesso eleitoral, tá certo? Então, a visão do TSE, ela é exatamente nessa perspectiva, e aí eu trago para vocês aqui essas decisões. Uma delas é a seguinte: a Justiça Eleitoral, órgão do Poder Judiciário brasileiro, tem seu âmbito de atuação delimitado pelo conteúdo constante no artigo 14 da Constituição Federal e na legislação específica. As atividades reservadas à Justiça Eleitoral aprisionam-se, olha só como é uma coisa muito bitolada,
aprisionam-se ao processo eleitoral, principiando com a inscrição dos eleitores, seguindo-se o registro de candidatos, a eleição, a apuração e a diplomação, ato que esgota a competência especializada. Quer ver uma mentira? Quer ver como isso está errado? O próprio artigo que a decisão cita, artigo 14, parágrafo 10, trata da AIME, a ação de impugnação de mandato eletivo. A AIME, ela tem o prazo de 15 dias após a diplomação. Se a competência da Justiça Eleitoral acabasse com a diplomação, não cabia o ajuizamento de AIME nesses 15 dias posteriores. Então, não faz nenhum sentido essa visão reducionista. E aí, é claro que a visão, você vai dizer, uma visão antiga, 2011, mais de uma década. Pois é, mas se você avançar, temos outro aqui, mais recente, do TSE. Olha só, o TSE diz que não pode ajuizar ação eleitoral típica, uma AIGE, antes do pedido, por conta do abuso de poder. Tem essa decisão aqui, que inclusive é aqui do estado do Ceará. Deixa eu só apagar isso, porque tá feio, né? Vou apagar aqui vocês. Muito bem. Ó, diz aqui a decisão. Agravo interno e recurso especial. Eleições de 2018. Ação de investigação judicial eleitoral. Uma AIGE, tá certo? Abuso de poder. Artigo 74 da Lei das Eleições, que fala da violação ao dever de respeito ao 37, parágrafo 1º da Constituição, que exige da publicidade institucional o caráter de informação, de orientação social, vedando a autopromoção do agente público. Muito bem. Diz lá a emenda, ajuizamento anterior ao registro de candidatura. Impossibilidade. Dentro desta visão. E aí começa lá a emenda. Agravo interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, mantendo o acórdão regional que julgou a AIGE extinta sem resolução do mérito, com fundamento no 4856 do CPC, porquanto ajuizada antes do prazo para a escolha de candidatos em convenções partidárias e do requerimento do registro de candidatura. O entendimento predominante desta Corte é no sentido de que as ações de investigação judicial eleitoral somente podem ser ajuizadas após o período de registro de candidatura, ainda que para apuração de atos abusivos anteriores àquele período, não se fazendo qualquer distinção sobre o tipo de abuso. Uma vez que a presente AIGE foi ajuizada antes mesmo do prazo para a escolha de candidatos em convenção, alinha-se a decisão regional com o entendimento deste Tribunal Superior. Tá certo? Então, esse é um ponto importante para a gente fixar. Seja para a prática, seja para provas de concurso. Esta é uma premissa ainda majoritária, tanto na doutrina, né, na doutrina eu diria que é praticamente unânime, de voz discordante que eu vejo, só tem a minha obra e a obra do professor Flávio Chen Jorge, mas a gente precisa aqui, né, saber disso. Pois bem, essa é uma questão que vocês precisam estar atentos, porque tem reflexos importantes. E aí surge a pergunta de 1 milhão, né? Que será, ao meu sentir, algo que nós vamos aqui desmistificar na aula de hoje. Se eu lhes perguntasse, minhas amigas e meus amigos, como então nós fazemos o controle dessa chamada pré-campanha? Seja no próprio ano eleitoral, seja no ano pré-eleitoral. Como que vocês trabalham essa perspectiva do controle da pré-campanha?
A gente aqui tem o Rafael, a Ana Cristina, o Fabrício. O que vocês me dizem, meus amigos e minhas amigas? Quero ouvi-los para a partir daí a gente poder avançar e trocar a ideia. Me digam aí qual a visão de vocês. Estão tímidos? Seria, professor, seria através de representações, entendeu? Não sei por assim, de pré-campanha seria através de representações com aplicação de multa, né? Primeiro que eu tenho, assim, conhecimento. Mas cabe representação no período pré-eleitoral? Eu entendo que sim, no sentido de... deixa-me ver aqui. Aplicação de multa por exemplo, campanha antecipada, entendeu? De propaganda antecipada. Pois bem, essa é a visão tradicional, a partir do que se chama de poder de polícia da Justiça Eleitoral, que é uma expressão horrível, tosca, né, que remonta de fato ao caráter autoritário do Código Eleitoral. O Código Eleitoral, nós temos que lembrar, a Lei 4737 de 65, remonta à ditadura militar, e sim, ela existiu, por mais que digam que não, ela existiu, é fato objetivo, e a partir daí surgiram diversos diplomas com esse viés autoritário. E o Código Eleitoral tem muito desse ranço autoritário, nós vamos ver em algumas questões específicas das garantias eleitorais, etc. Mas o chamado poder de polícia, que nada mais é a atribuição dada à Justiça Eleitoral para fazer cessar os comportamentos ilícitos que podem viciar o processo eleitoral, pouco importando se isto acontece no período eleitoral, estrito sensu, ou se aparece no período pré-eleitoral. Porque, como eu disse, a justiça eleitoral ela possui caráter permanente. E, como tal, ela não pode ficar sentadinha na cadeira, dizendo: ah, olha ali, o cara fazendo propaganda eleitoral antecipada. Ah, olha ali, o cara pedindo voto. Olha ali, o cara usando a máquina pública. Mas eu não posso fazer nada. Não tem candidato ainda, não tem convenção, não tem pedido de registro. Deixa ele fazer. Quando chegar aquele período, se o Ministério Público, ou se os partidos, as coligações, as federações, ou o próprio candidato resolverem denunciá-lo aqui para mim, aí eu vou apurar se isso é lícito ou não. Ou seja, aquilo que você quer evitar, que é o uso da máquina, se tivermos esta visão reducionista, você acaba permitindo a bem da verdade. Então, o poder de polícia é isso. O poder de polícia é a atribuição dada à justiça eleitoral para fazer cessar as condutas ilícitas. E a forma mais tradicional são essas representações que o Fabrício falou, ali fundadas, sobretudo, no artigo 96 da Lei das Eleições. Mas, vejam, e se nós não estivermos no exemplo de propaganda antecipada? Se nós estivermos diante do uso da máquina pública. O indivíduo está usando os programas assistenciais da prefeitura, do estado, da União, agora em 2023. O indivíduo está usando a publicidade institucional da Câmara dos Vereadores, da prefeitura, da Assembleia Legislativa, para a promoção pessoal dele, para nítida finalidade eleitoral. O que caracteriza conduta vedada, nós vamos ver, que pode caracterizar abuso de poder. Nós vimos que a justiça eleitoral fala que não cabe AIGE antes do registro. Vai fazer o quê? Assistir passivamente? Não, evidentemente que não. Nós temos
princípios eleitorais que informam a ordem jurídica eleitoral, que exigem, diante dessa situação, que a justiça eleitoral haja e contenha o ilícito, suspenda o ilícito e sancione naquilo que for possível. Ora, se na ação de conduta vedada, por exemplo, eu tenho duas sanções possíveis, cassação do registro do mandato e multa, nós vamos ver, eu não posso, evidentemente, cassar um registro de alguém no ano pré-eleitoral ou antes dele pedir o registro. Isso é claro. Mas eu posso aplicar multa. A existência da pessoa física, do pré-candidato, ela é permanente. Ele tem CPF de forma permanente. O partido político beneficiado tem CNPJ de maneira permanente. E assim vai. E nesta linha de pensamento é que o TSE mudou, virou a chave. Virou a chave exatamente a partir desta linha de raciocínio. Eu vou até avançar, depois eu retorno, para vocês verem aqui exatamente o que disse o TSE. Tá? Isso aqui é o julgado paradigma que modificou o entendimento referente às condutas vedadas. Olha só, deixa eu botar aqui. Diz aqui lá, ministro Fachin, tá? Decisão monocrática, inicialmente não houve recurso e depois a questão se consolidou. O recorrente apontou violação aos artigos 73.4 da Lei 9.504/97, Lei das Eleições, conduta vedada, e 485.6 do CPC, tocante à extinção de processo sem resolução do mérito. Além de divergência jurisprudencial entre o entendimento do TRE da Bahia e julgados de outros tribunais e do TSE, argumentando em síntese a ausência do interesse de agir do recorrido, porquanto a representação por conduta vedada apenas poderia ser ajuizada após o registro de candidatura, o que não teria ocorrido lá, no caso concreto. Em relação ao argumento de que inexiste interesse de agir do recorrido diante da impossibilidade do ajuizamento da representação por conduta vedada, melhor sorte não socorre ao agravante. Segundo lecionam Flávio Shea Jorge, Ludiero Liberato e Marcelo Abelha Rodrigues, abre aspas, a representação por condutas vedadas pode ser ajuizada desde a prática da conduta até a data da diplomação, de modo que, praticada a conduta vedada, pode imediatamente ser proposta a ação sem ter que se aguardar evento futuro. Claro, evidente. E mais à frente, o ministro Fachin continua. Nessa mesma perspectiva, Igor Pereira Pinheiro vaticina. Verificada a prática de qualquer ato desse jaez, mesmo antes da definição oficial sobre a postulação política, pedido de registro, entendemos plenamente viável o ajuizamento da ação por conduta vedada em desfavor do agente público responsável e de eventual partido beneficiado, para que lhe seja determinada liminarmente ordem judicial inibitória e, ao final, aplicada a multa pertinente, desde que já incidente a proibição legal. É o caso, por exemplo, do uso de bens públicos no início do ano, as carreatas, para promover explicitamente a postulação de determinado partido político e de determinado pré-candidato, tá bom? Isso daí, ele cita esse meu livro, Condutas Vedadas em Ano Eleitoral, aí é na edição de 2020, essa edição aqui que eu estou mostrando para vocês é de 2022. Então, ele conclui, quanto ao mais, é ser disso que para a responsabilização pelas condutas vedadas previstas no artigo 73 das eleições, não se exige a condição de candidato, mas sim de agente público, uma vez que o objetivo de coibir a prática de determinados atos é impedir que a máquina pública seja utilizada em favor de candidaturas, de modo a preservar a igualdade de oportunidades entre os participantes do pleito eleitoral. Nessa ordem de ideias,
nos termos do caput do artigo 73, o TSE já se pronunciou